good cop, bad cop, sabe? Eu good Perfeito. cop, você é o bad cop, tá bom? Mano, eu peguei 200 mil views no Insta esses dias com um cara falando que queria que o Lula enfiasse o braço no rabo dele, mano. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Mano, Mas enfim, cara. agora, você tem que ser uma pessoa mais simpática, tá, Ivan? Tem que ser uma pessoa, tem que melhorar a sua simpatia. Como é que eu faço pra ser uma pessoa simpática? Fica mais tranquilo, boa, sabe? Boa, sabe? Entende? Pode dar certo. Mas então, Belo Horizonte é uma cidade muito conservadora, né, Ivan? Não sei como que a gente caracteriza uma cidade como conservadora. Bom, aqui a gente não tem a mesma espécie de cacuete que tem lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade gay, né? Mas aí em Belo Horizonte, você sente muito homofobia? Não. Não existe homofobia. Chegou um zap do menino Esquilo. É um robô. Epa, Vinícius, eu acho que o filme do Robocop é um filme de justiça. Ele quer. É um robô que quer fazer justiça. O Robocop é o filme metade humano e metade robô. É 100% alfa. É 100% alfa. Ele tem um pistolão que eu queria ter. Será que o Kim Kataguiri vai pra BGS? Um evento de games que rola jogos, games, muitos influenciadores. Será que ele vai pra BGS nesse evento? Você quer que eu pergunte pra ele? Pergunta, se tem o número dele? Se tem o contato dele? Pergunte! Olá, amigos, novos companheiros, pesados patriotas. Essa é mais uma edição do GatoCast. Isso mesmo, GatoCast. Posso entrar na sua casa? Sim, muito obrigado. E dessa vez, não estou sozinho. Eu estou com um amigo que é inteligente, combatente, persistente. Sim, ele mesmo. Ivan Gutta. Tá aí, Ivan? Jess Pink. Tô aqui, meu camarada. E pra quem não sabe, o Ivan, ele é o maior especialista vivo no assunto que nós vamos falar hoje, que é o filme Robocop de 1987, Ivan. É isso mesmo? Tem outro Robocop? Mas você é tão fã do Robocop que você gosta, inclusive, de outro Robocop que foi feito, que é o Robocop gay, ou não? Do Mamonas Assassinas? Sim, eu gosto. É uma obra-prima. As crianças cantavam essa música, né? Gay, né? Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre, vamos mergulhar de cabeça nesse pantanoso mundo do cinema de ação dos anos 80, que trouxe pra gente tantas pérolas que moldaram o nosso caráter. Você assistiu esse filme quantos anos, Ivan? Eu era pequeno, né? Eu nasci em 95, então esse filme já existia quando eu nasci. Eu devo ter visto isso quando eu tinha 8 anos de idade. Sim, e adorei. Eu adorei ver corpos sendo mutilados, metralhados, decepados, né? Uma visão muito bem... bomba, maluco nadando no ácido, tudo aquilo era maravilhoso. Foi muito bom pra moldar o nosso caráter, realmente, pra fazer com que nós nos tornássemos os seres humanos que nós temos. Os nossos valores foram... Inclusive, quando eu era criança, eu me lembro que eu era um pequeno Vinícius e falava assim: papai, compra um boneco do Robocop. E papai comprou um bonequinho do Robocop pra mim, né? E eu ficava fingindo que eu era o Robocop. Muito bom. Enfim, amigos, vamos começar falando sobre o diretor do filme. O filme não nasceu sozinho, infelizmente, né, Ivan? O filme não brota do chão. Alguém tem que fazer, né? Pois é, né? Seria bom se brotasse, mas não é o caso. Então, o filme foi feito pelo um diretor, deixa eu ver aqui, Paul Verhoeven. Pra quem não sabe, o Paul Verhoeven, ele nasceu em 1938, ele é filho de um artesão com uma professora, e já na sua tenra infância, eles se mudaram pra cidade de Hagen, na Holanda, que foi a base do quartel-general dos nazistas, quando eles invadiram o país dele na Segunda Guerra Mundial. Então, por vezes, o Paul Verhoeven, vendo pessoas metralhadas no meio da rua, vendo pessoas tomarem tiro, agonizando. Então, ele já cresceu num ambiente de sensibilização em relação à violência, que foi o ambiente da Holanda ocupada na Segunda Guerra Mundial, e numa visão acabou mudando o caráter dele, de naturalização da força e também de cinismo, né? Você vê que ele tem um olhar cínico em relação a coisas que
que deveriam trazer um certo de espanto. Olha, eu acredito que sim, mas ao mesmo tempo que causa uma dessensibilização em relação à violência, porque ele via a violência no dia a dia, isso ao mesmo tempo traz algumas marcas, isso faz com que ele, ao mesmo tempo que é insensível, ele saiba abordar o tema de maneira mais realista. Uma coisa é a Primeira Guerra Mundial, Ivan, no qual existia um nível de violência muito grande no front. A Segunda Guerra Mundial foi diferente porque ela trouxe a violência para a vida do cidadão que estava sendo ocupado. Então, como a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra de ocupação urbana, as pessoas tiveram que conviver com a situação do warfare, né? Inclusive, a própria casa do Paul Verhoeven foi bombardeada várias vezes durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ele acabou sendo criado, né? Sentindo na pele o sabor amargo da violência de Estado, da guerra e também do sangue dos inocentes. Imagens de corpos dilacerados e mortos, além de destroços, criaram na mente do pequeno Paul uma ferida aberta que acabou desenvolvendo dois principais sentimentos conflitantes: a naturalização da violência e a aversão pela mesma. Ou seja, ao mesmo tempo que ele sentiu o impacto, ficou frustrado com aquilo, uma parte do cérebro dele tendeu a naturalizar. Mais tarde, ele deixou esses traumas, né? E acabou procurando uma questão muito curiosa, né? Ele buscou refúgio, após a guerra, na teologia, mesmo ele sendo ateu. Aquela geração que vivenciou a Segunda Guerra Mundial, na Europa, ela teve um grande crescimento de ateísmo. Você sabe disso, Ivan. Muitas pessoas, por terem sentido na pele morte de parentes, desilusão, destruição, elas se desiludiram não só com todo o bojo de crianças que elas tinham, e houve um grande crescimento de ateísmo. Como você vê essa situação do crescimento da religiosidade dentro da Europa pós-guerra? Do crescimento do ateísmo, você quer dizer? Sim, mas as pessoas deixaram de confiar na instituição da igreja. Bom, é natural que as pessoas se revoltem, não é? Elas veem toda aquela destruição, toda aquela desgraça, e o primeiro sentimento delas é a revolta, e elas vão querer se revoltar contra Deus. Não, mas, por exemplo, vou ser bastante honesto aqui com você, Ivan. Imagina que você é um judeu, né? Você é uma pessoa boa, você segue os ditames da sua religião, e do nada, como que Deus... Olha só, isso é uma dúvida honesta, uma pergunta honesta. Muitas pessoas, que é a questão do problema do mal. É um problema sério pra gente que acredita em Deus. Como que Deus permite que milhões e milhões de pessoas inocentes sofram sem que elas tenham feito nada? Essa é uma pergunta muito dolorosa, que muitas pessoas tiveram várias formas de responder. Uma das respostas possíveis, ateísmo, né? Tem respostas teológicas muito boas para todas essas perguntas, mas às vezes a pessoa ela não quer uma resposta teológica racional no sentido de ir de acordo com o que está na escritura, de ir de acordo com a doutrina. Não, ela simplesmente quer alguma coisa para confortar ela porque a família dela inteira morreu no bombardeio ou qualquer coisa do tipo. Existe um fator terapêutico inegável, até mesmo para aquelas pessoas que são descrentes, que a igreja tem essa questão de conforto. Agora, o grande problema é quando a religião perde esse caráter de conforto e vira uma questão de desconforto. Quando a pessoa pensa, caramba, o mesmo Deus que eu sirvo e obedeço foi o que permitiu com que tudo isso que tivesse acontecido comigo. Eu não consigo, por mais que eu não tenha essa posição, Ivan, eu não consigo julgar essa tipo de pessoa, porque eu não estava na pele dela, entende? Então, essas pessoas sofreram esse tipo de trauma. Algumas pessoas vão naturalizar isso, vão tentar, não, Deus permitiu, graças a Deus, em tudo é graça. Agora, outras pessoas não. O que acontece no caso do Paul Verhoeven é que após o término da Segunda Guerra Mundial, ele mesmo sendo ateu, tendo perdido a fé, ele desenvolve um interesse muito grande pela teologia. Ele resolve entender quem é esse Jesus, e se tivesse sido bem entendido, provavelmente teria evitado isso que aconteceu comigo. Então ele começa a desenvolver uma curiosidade enorme pela figura do Jesus Cristo, história, não o Jesus da fé, porque nesse ele não acredita, mas ele começou a querer saber, tentar descobrir quem era essa pessoa, esse Jesus Cristo. E ele, através desse olhar teológico, ele começou uma obra cinematográfica, primeiro na Holanda, até que ele teve sucesso inicial, muito também com o trabalho daquele ator Rutger Hauer, não sei se você conhece, foi um ator que teve presente em boa parte dos filmes dele na Holanda, e quando ele veio para os Estados Unidos, ele também trouxe o Rutger Hauer. Quando o Paul Verhoeven ele chega nos Estados Unidos, né, ele resolve primeiro que ele chega em Hollywood porque era o principal lugar no qual você tinha que ter algum tipo de sucesso caso você quisesse, né, ser renomado na sua profissão, né. Ele fez uma série de trabalhos pouco bem lembrados, porque o Paul Verhoeven é um cara muito idealístico, genial, e a primeira baque que ele teve ao chegar em Hollywood foi com o sistema de produção de filmes dos Estados Unidos. Ele, como um artista, ele percebeu de pronto que a produção de filmes dos Estados Unidos era dominada por corporações, né, por corporações que visavam o lucro. E aqui, acho que ninguém aqui vai discordar que o lucro é bom, você tem que dar lucro. Mas o problema prezavam apenas o lucro, pelo lucro, a despeito de qualquer tipo de senso artístico, né? E isso começou a deixar ele muito frustrado. Saber que ele estava sendo tolhido da sua liberdade artística e de que existia todo um jogo político que envolvia fazer filmes nos Estados Unidos que faziam com que eles fossem muito mais burros do que os filmes que eram feitos na Europa com muito menos orçamento. Você já percebeu isso? Que os filmes europeus são um pouco mais inteligentes? Com certeza percebi. É a indústria de massa, né? A indústria cultural de massa. Isso aí não é nenhuma novidade o que eu vou falar, mas você tem uma indústria cultural de massa, de produção de filmes, igual a Disney, por
exemplo, com a Marvel, é a receita pra você fazer filmes idiotas. Sim. Mas em contrapartida, você também tem bons filmes. Você tem verdadeiras obras de arte que trazem dinheiro, sem dúvida nenhuma. O filme dele é um exemplo, o Robocop. Sim, esse é um exemplo. Mas por quê? Mas por que ele é um bom exemplo? Porque ele foi idealizado para ser um filme bom. Um filme bom que vai fazer dinheiro. E não um filme que faz dinheiro e talvez seja bom. E esse é o principal conflito que ele teve nos Estados Unidos. Porque ele viu que o que acontece? Ele era diretor e não era feito os filmes com o recurso dele. Então os produtores, eles queriam que o filme ficasse completamente pausterizado. Completamente dentro daquelas caixinhas. Não, o bem tem que vencer no final. O mocinho tem que ficar com a mocinha. Tipo assim, isso aqui tem que ficar nesse lugar, né? E isso acaba que, tipo assim, ele começava a ver que e todo aquele processo que talvez as pessoas não saibam, né? O cara filma 5 horas de filme e chega na sala de edição, os produtores vão lá e cortam e deixam o filme completamente diferente do que ele filmou. Então, ele começou a ficar muito frustrado com o processo, não com o capitalismo, mas como o capitalismo estava funcionando para ele, que veio de um país europeu. Eu acho muito interessante porque muitas vezes as pessoas usam o filme Robocop, muitas pessoas de vertente esquerdista, como se o filme Robocop fosse uma crítica ao capitalismo em si. Quando, na minha visão, o que o Paul Verhoeven está querendo criticar não é o capitalismo, e sim uma versão do capitalismo monopolista de uma corporação transnacional que visa o lucro pelo lucro. Que na circunstância do que está sendo proposto do filme, eu acredito que o que o Paul Verhoeven está querendo trabalhar é uma crítica a uma mazela que estava acontecendo naqueles dias. Mas, tipo, eu não duvido nada que se o Paul Verhoeven tivesse feito esse filme na Rússia Soviética, provavelmente o Robocop ia estar lutando contra o Politburo do Partido Soviético. A questão é que se o Paul Verhoeven tivesse inserido num outro contexto, ele estaria com certeza criticando as mazelas daquele contexto. Como ele está ali nos Estados Unidos, ele acabou projetando no filme algumas das coisas que ele estava sentindo dentro daquele ambiente que é a indústria cultural norte-americana. Ele tinha acabado de fazer um trabalho nos Estados Unidos, que seria o filme Flesh and Blood, que é um épico medieval, também com o Rutger Hauer, que inclusive foi o filme que inspirou o anime Berserker, o Kentaro Miura. Não sei se você conhece esse anime. Conheço então, muito bem, o quadrinho também. Sim, excelente. Esse filme do Flesh and Blood foi um fracasso retumbante. E lá em Hollywood, você pode até fazer filmes bons, mas se você não fizer filmes que dão dinheiro, você vai pra vala, você vai pra casa. Tá aí o Padilha pra contar a história. Então, ele precisava de um sucesso. Isso é natural, né? Afinal de contas, é muito funcionário, né? Muita conta, muito fornecedor, né? Muito figurino, muita locação de cenário. Isso aí não é de graça. Então, realmente, o filme ele precisa dar lucro. Não adianta ser um filme cabeça, um filme com belas críticas, se ele não toca as pessoas de alguma maneira. Não, mas se você pega, por exemplo, o cinema argentino, que as pessoas criticam que o cinema brasileiro é pior que o cinema argentino, isso é indubitável. Mas por que o cinema argentino é muito melhor que o cinema brasileiro? Porque o argentino tem um nível de escolaridade superior ao brasileiro. Então, o argentino lê mais. Como o argentino lê mais, o argentino acaba consumindo mais cultura. Mais escritores têm demanda para poder produzir. Ou seja, mais escritores, mais histórias. O argentino vai mais no teatro. Como tem várias histórias de livro, são mais munições para ser feitas boas peças de teatro. E uma parte dessas peças de teatro acabam, em algum momento, se projetando nas telas de cinema. Ou seja, é todo um sistema que produz com que um filme possa ser feito de forma barata. O cinema argentino não é feito com grandes orçamentos. Ou seja, não necessariamente um filme, ele tem, para ser bom, ele precisa ser caro. O que o filme precisa é de uma ideia. O problema, a partir do momento que o filme ele passa a tolir as ideias de que está sendo feito, aí começa a ser um problema. Porque do contrário, o que acontece? E o filme vai trabalhar isso. Você pode gerar dinheiro apelando para dois principais instintos do ser humano, que são o instinto de reprodução e de morte. Que é o quê? Mostrar um monte de mulher pelada e gente morrendo. E você vai ter audiência, a despeito da qualidade do que você está fazendo. E é muito disso que ele critica também. Não sei se você conseguiu enxergar esse subtexto dentro da obra. Isso é fácil de perceber. O filme inteiro ele é uma crítica àquela sociedade que ele estava vendo se construir nos Estados Unidos. Sabe, eu acho que não é nem uma crítica à sociedade americana que ele estava vivendo naquela época. Sim. É uma crítica àquilo que ele estava vendo que ia acontecer. Exato. Sabe? Sim. Então, o Robocop, então, ele nasce quando dois roteiristas resolvem unir dois roteiros que estavam sendo desprezados em Hollywood. Um tinha um roteiro de um homem que virava robô, e o outro tinha um roteiro de um robô que lutava contra o crime. E eles resolveram unir os dois roteiros, que seriam algo assim, extremamente galhofa. Até que a esposa do Paul Verhoeven, que estava precisando muito de um sucesso, ela trabalhava revisando os roteiros, e ela falou pro Paul, dá uma olhada nesse roteiro. Tem um subtexto de camadas aqui que você pode explorar. Porque ela sabia que ele tinha conhecimento em teologia. E a partir de 1976, o Paul Verhoeven começa a produção desse filme, né? Que ele fez questão de que ele se passasse na cidade de Detroit. Pra quem não sabe, a cidade de Detroit tem
colocar isso em contexto, para entender quais são as ideias que estão passando, né? A cidade de Detroit, ela era o principal polo automotivo de uma série de montadoras que atuavam nos Estados Unidos. Ford, Chrysler, General Motors. E acontece que a partir dos anos 80, boa parte dessas montadoras já passa a deixar os Estados Unidos, deixar a sua produção fabril que estava nos Estados Unidos e migrar para países do terceiro mundo. E esse fenômeno está muito bem tipificado num documentário de um esquerdista, mas o documentário é excelente, é o melhor documentário dele, por sinal, do Roger Moore, chamado Roger e Eu. Só que a Roger e Eu se conta essa situação, só que na cidade de Flint, também no estado de Michigan. Conta a história de um executivo, Roger, que é presidente da companhia e decide retirar todas as fábricas da cidade e levar para o México, para países do terceiro mundo, e mostra todo o impacto que aquilo teve na vida de literalmente milhares de pessoas. Aquela decisão que visou aumentar o bônus de uma pessoa deixou um rastro de destruição na vida de pessoas que sofreram divórcios, viraram órfãos, se suicidaram, tiveram que ficar doentes, muitos ficaram doentes, se drogaram, ficaram alcoólatras. Mostra todo um contexto de destruição que aconteceu na cidade de Flint, de uma decisão que visava o lucro em última instância. E aí você começa a enxergar que tipo de capitalismo é esse que o povo Verhoeven está criticando. Que é esse capitalismo sem alma, sem rosto, corporações transnacionais tão pouco se lixando com o bem-estar do cidadão. Elas pegam o dinheiro delas, o capital delas, levam pra China. Mas a China é uma ditadura, dane-se, vamos fazer dinheiro lá. Depois leva pro Vietnã, o Vietnã é uma ditadura, não, leva pra lá. E tipo assim, e depois elas pegam esses mesmos carros e vendem nos Estados Unidos. Ou seja, elas ferram com o cidadão americano, depois vão produzir lucro com ele. E aí, esse fenômeno que mais tarde gerou no que aconteceu nos Estados Unidos, com a vitória do Trump. Porque esse cidadão esquecido, né, que tem sido ferrado durante décadas, que num grito de desespero, tenta se rebelar contra o estabelecimento político. Mas aí é tarde demais. Não seria absurdo se as empresas não fossem para a China? Afinal de contas, por que elas deveriam ficar se nos Estados Unidos a mão de obra era muito mais cara e nos Estados Unidos haviam desde aquela época políticas para impedir a entrada de trabalhadores que ofertassem mão de obra mais barata? Essa é uma questão que você está levantando que é realmente muito pertinente, porque boa parte é uma questão pertinente, porque afinal de contas, a empresa vai embora atrás de mão de obra barata. Não seria mais fácil a mão de obra barata ir para os Estados Unidos, trabalhar na empresa e manter ela lá? Mas aí tem a questão nativista, eles nunca permitiram. E também tem uma outra questão que é uma consequência natural do que você aventou, que é, por exemplo, o que causou também o aumento do custo da mão de obra foi a sindicalização provocada pelos sindicatos, pela ideologia de esquerda, né? Acabou fazendo... Porque tem aquela frase... O Brasil sofre do mesmo problema de encarecimento da mão de obra, mas aqui a gente não é rico que nem os Estados Unidos. Sim. Nossa situação aqui é bem pior. Então isso acaba diminuindo isso é até cruel falar isso, né? Mas acaba diminuindo a produtividade do país, né? Porque se você faz algo por um preço, seu competidor, né, faz por um preço menor, você vai ser penalizado em algum momento. Em algum momento essa conta chegou. Foi o que aconteceu em Flint e é o que estava acontecendo na Detroit daquela época. Você viu uma cidade em pleno estado de pauperização e aí que você entra a questão que a gente tava rodeando as redes sociais esses dias, que foi se o liberalismo era a porta de entrada do fascismo. E esse é um tema bem polêmico, existem várias discussões que são derivadas disso, se fascismo é de esquerda ou de direita, se o socialismo, se o nazismo tem uma vertente socialista, na minha visão tem, mas assim, são até polêmicas um pouco vazias, mas eu acho que o que o Robocop tenta... São vazias porque as pessoas que participam dessas polêmicas, em geral, são idiotas. Esse é o problema. Sim. Elas querem mais provar um ponto do que falar realmente que, tanto o nazismo quanto o socialismo têm uma origem no pensamento hegeliano. Porque os dois veem o mundo da mesma forma. Sim, então, sim. Obviamente, se eles partem da mesma raiz intelectual, eles vão ter semelhanças na sua forma de ver o processo histórico. Mas vai explicar isso pro afegão médio? A gente tá vendo agora na Argentina, em alguns lugares, essa onda da liberdade como um fim em si mesmo. Como se a liberdade fosse uma panaceia, fosse a solução para todos os problemas. Se tá com um problema, então toma liberdade. Não deu certo? Então toma mais liberdade. Será que o problema não é a falta de liberdade das empresas contratarem pelo preço que elas quiserem e elas seriam obrigadas a ser engessadas por um sindicato maldito, leis trabalhistas e etc? É uma questão. Pode ser muito levantado. É uma questão que pode ser levantada. Agora, é engraçado que geralmente distopias são feitas no futuro, né? O povo Verhoeven traz essa distopia, que é a distopia dos tempos atuais. Porque ele traz como se o nosso presente fosse distópico. Porque ele mostra que não necessariamente a liberdade total vai levar a um ambiente que seja diferente de um Estado fascistoide. É um Estado extremamente autoritário, por quê? Porque no vácuo deixado pelo Estado, de um Estado falido, quebrado, o que acontece? Esse vácuo é ocupado pelo quê? Por megacorporações monopolistas transnacionais, que tomam o vácuo do Estado e não agem em prol do benefício público. E elas vão atuando em cima da saúde, da educação, da polícia. E aí, o que o filme tenta alertar são quais seriam os efeitos desse tipo de ação.
corrupção, né? Aqui a gente pode até discutir. A saúde pode ser privatizada? Talvez sim, talvez não. Agora, a partir do momento que ela é privatizada por um ente monopolista, eu pessoalmente não vejo nenhuma vantagem nisso. Qualquer monopólio é antinatural. Veja só, por exemplo, o monopólio da saúde, como isso funcionaria? Será que seria uma empresa que seria dona de todos os hospitais? Tá bom, mas o que me impede de pegar o meu dinheiro e abrir outro hospital? Quais são as barreiras? Geralmente essas barreiras são feitas pelo próprio Estado também, né? Exatamente, esse é o grande problema. E aí Mas por que, Ivan, que o Estado levanta as barreiras? Porque o Estado responde aos interesses dessas grandes corporações. É porque o Estado ele não é regido pelo interesse público, aí é o momento Red Pill, né? Ele é regido por minorias organizadas que existem e atuam junto com o Estado, fazem lobby, gastam dinheiro, gastam cursos, constroem relações para se manter no poder, aumentar os seus shares de mercado, aumentar a sua influência em detrimento da sociedade. É assim que funciona, esse é o sistema. Sim. O vácuo deixado pelo Estado provoca um caos social tão grande que para aquele sistema se manter, ele tem que fazer muito uso da violência. É como se fosse a Venezuela. Assim, é tanta perigo de saque, de caos social, de invasão de casa, que para aquela estrutura se manter, só com o uso de violência. Por quê? É um sistema tão desigual, onde boa parte das pessoas são inúteis para aquele sistema produtivo, que a única forma como a pessoa tá alheia do processo produtivo, ela vai partir para marginalidade, né? Não vamos aqui apelar para moralização, é isso que acontece. Para tentar impedir com que esse sistema colapse, o Estado aí vem com o quê? Estado mínimo com uma junção com aparato máximo em relação à força policial. Que aí é aquela crítica que muitas pessoas fazem, que é uma crítica pertinente, né? Muitas vezes o Estado só vai em determinados lugares para fazer repressão policial. Isso é um problema. Isso, para mim, isso aí, por exemplo, o Estado falta dar oportunidade para a pessoa ter uma educação, uma saúde, só aparece lá para reprimir, para mim isso é uma prova de que existe alguma mazela acontecendo na sociedade. Mas isso não deslegitima a parte da repressão ao crime. Teoricamente, ele deve entregar, junto com a paz social, né, a repressão ao crime, ele deve também entregar aquilo que ele estabelece na sua Constituição. Segurança, infraestrutura, saúde, essas coisas. A questão de não haver, por exemplo, educação, não implica que não deve haver segurança e ordem. Muito pelo contrário, se não há educação, pelo menos que haja segurança. Se você não dá o mínimo de educação para alguém ser um membro produtivo, como que essa pessoa não vai virar um marginal depois? Aí, ou seja, você praticamente... A maioria não é marginal. Se você não constrói uma escola, você vai ter que construir uma prisão depois. É muito mais caro. A questão é que atualmente a gente já vive nessa situação em que a escola não está construída, e se a gente precisasse construir a prisão para todo mundo que não teve a escola, metade da população ia ter que estar na jaula. Não sei se... Nós já temos a falta da escola e a maioria do pessoal que não teve a escola, que teve isso, teve aquilo, hoje não tá precisando de jaula. Hoje o pessoal pobre, né, que não teve oportunidade, eles vibram quando aparece a polícia dando tiro em vagabundo no programa do Datena ou de qualquer outro idiota. Sim, sim. Essa é a questão. Então, a falta de educação não implica que deve faltar ordem. Sim, não deve faltar ordem. Concordamos. Agora, tem que ter educação. Mínimo de educação. Aqui a questão é a seguinte, Ivan. Eu não tô falando que o Estado tem que dar a melhor educação do mundo, tem que dar faculdade pra todo mundo, tem que dar pós-graduação pra todo mundo, mestrado pra todo mundo. Ele tem que dar o mínimo pra pessoa se tornar um cidadão produtivo. Não tô falando que o Estado tem que dar cirurgias caras pra todo mundo. Ele tem que dar o mínimo de prevenção ou de cuidados mínimos pra pessoa não morrer, pra ela continuar sendo produtiva. Eu tô falando algo que tem o mínimo de utilitarismo possível. Não é questão moralismo. Sim, do ponto de vista utilitário, isso faz todo sentido. Sim. A cidade, na questão até interessante, que a cidade quebrou e ela foi praticamente comprada, né? Por essa empresa que é a OCP, Omni Corporation, que ela monopoliza o sistema de saúde e também o sistema de segurança da cidade. E o que acontece no filme, né? É que o filme ele tem uma série de inspirações que são bastante interessantes, né? Por exemplo, o visual do Robocop, ele é prateado, ele é inspirado num tokusatsu japonês chamado Gavan, de 1981, não sei se você conhece. Tudo a ver, tem tudo a ver com aqueles tokusatsu, bem toscão, inclusive. Sim. Mas fica bonito. Sim. É uma estética toda industrial e tal. Se você olhar, cara, o Robocop, ele é bem uma reprodução dessa ideia toda, desse contexto industrial de Detroit e tal, de montadoras, de grandes indústrias. Sim, ele parece que ele é feito como se fosse chapas de carro, né? Aquele design, né? Ele parece meio um automóvel, a forma como ele se mexe, né? Então, existe uma série... É todo duro e etc. Aquilo ali é uma estética industrial, cara. Sim, mas uma coisa que eu acho que a principal inspiração do Robocop é o Juiz Dredd. Não sei se você conhece, o próprio Paul
Verhoeven falou que o Robocop é o melhor filme do Juiz Dredd que já foi feito. Pra quem não conhece, o Juiz Dredd ele é uma HQ britânica que é uma crítica ao fascismo, que no caso é um mundo onde existe superpopulação, como não existe aparato judicial para lidar com todos os milhares de crimes que acontecem na cidade, são eleitos juízes, que são pessoas que têm a capacidade de executar, decretar a lei ali para tentar manter a paz naquele contexto, né? E o Dredd segundo esses juízes, né? Eu acho interessante que essa questão do Juiz Dredd, né? Ele opera dentro de um sistema fascista para tentar manter a paz. Mas que paz que é essa que ele está preservando? É uma paz de um sistema maligno. Então, a questão do cinismo, né? Tipo assim, por mais que ele tente vencer o inimigo, o verdadeiro inimigo é o sistema pelo qual ele está lutando, entende? Sim, sem dúvida. Essa é a graça da HQ, inclusive. A graça do Robocop também é essa. O Robocop tem uma forte inspiração no personagem de Jesus Cristo. O próprio Paul Verhoeven fala que o Robocop ele visualizou o Robocop como Jesus americano. Enquanto que Jesus Verhoeven seria aquele ser que tentaria salvar o mundo através da paz, em contraposição, o Paul Verhoeven desenhou um Jesus americano que tenta salvar aquela sociedade através do uso da violência. Tipo, Jesus tem vários signos, né? Por exemplo, Jesus transformou água em vinho. O Robocop transforma água em sangue. No momento que ele mata a pessoa, o poço de água fica vermelho. Jesus foi colocado uma coroa de espinhos na cabeça dele. O Robocop tomou um tiro na cabeça. Ele teve um prego na mão, suas mãos perfuradas por um prego. O Robocop teve suas mãos perfuradas por um tiro. O Robocop anda pelas águas, assim como Jesus. O Robocop renasce depois do terceiro dia. Quanto que o Robocop, ele tenta fazer meio como uma ponte entre a humanidade e uma máquina. Jesus, ele também tinha duas naturezas, que é a natureza humana e divina. Ele servia como uma ponte pra gente alcançar esse lado divino. A natureza dual do Robocop é uma natureza entre o homem e a técnica. A técnica, ela é uma criação do homem. A técnica, ela é criada pelo homem e o homem compreende a técnica, quase que absolutamente. Pelo menos o homem instruído, ele compreende a técnica. Já no caso de Jesus Cristo, é o extremo oposto. A parte divina é a parte criadora da natureza humana e é a parte que essa natureza humana não consegue compreender. Nesse ponto, você tem aí a grande visão entre uma coisa e outra. A não ser, é claro, que venham as pessoas do time que acredita que o divino foi criado pelo ser humano, né? Vão dizer que a divindade é só uma técnica retórica para enganar as massas. Isso aí, né? Não, mas, assim, existe gente que pensa assim. É assim, cabe interpretações. Mas enfim, Ivan, o filme ele tem uma ambientação muito interessante, né? Porque ele constrói essa ambientação através daqueles inserções televisivas que são claramente chupinhadas da HQ Batman, o Cavaleiro das Trevas, né? Que durante a HQ existe uma série de noticiários que estão permeando e pontuando o contexto daquilo que se passa. O próprio Frank Miller, quando ele viu o filme, ele ameaçou processar e só deu a cabo o processo porque eles prometeram que ele escreveria o roteiro do segundo. Tem um comercial que é o comercial do Family Heart Center, no qual existe uma família, uma empresa que vende corações, faz templantes de corações de forma paga e o slogan deles é nós nos importamos. Só que a questão é a seguinte, eles se importam com o quê? Porque a partir do momento que a saúde ela vira um produto e só isso, a única coisa que importa é o dinheiro. E aqui eu não tô dizendo que a saúde não tem que ser um produto em muitas instâncias. Mas, por exemplo, a gente viu aí a questão do que aconteceu com o Faustão. Será mesmo que só quem deve viver é quem pode pagar? Porque na prática a gente sabe que alguém tem que pagar pra alguém viver. A gente sabe. Na você prática, não paga. Consumo médico é caro. Na prática, formação de profissional da medicina é cara. E na prática, a gente tem, por exemplo, o Maravilhosos com a sua tabela desatualizada. E na prática, eu tenho, por exemplo, uma amiga que é médica, atende no postinho interior e ela tem que comprar a linha, a agulha, os materiais para suturar os pacientes, para fazer curativos que lá não chega, não tem. Na prática, a gente tem esse problema, que nada sustenta sem dinheiro, que o recurso tem que vir de algum lugar. E aí, quando você tem uma sociedade, tem um país como o Brasil improdutivo, um país em que você tem regiões deficitárias, aí você vê uma bomba estourando. Essa que é a realidade, porque a boa intenção, a vontade da saúde ser grata, não faz que a saúde apareça, né? Veja aí, por exemplo, o transplante de coração da saúde pública, ele funcionou bem pro Faustão. Por quê? Porque ele comprou o coração? Não, ele não comprou o coração. Mas ele tinha dinheiro pra pagar o exame. Sim, a pessoa gosta de acreditar que a saúde é pública, mas ela quer ter essa opção de saber que, caso ela fique doente, ela vai ter algum tipo de tratamento. As pessoas querem ter isso. Pode ser wishful thinking, mas é isso. Porque a gente sabe o que acontece nos Estados Unidos. A questão do problema quando a saúde é 100% privatizada, o Ivan, é que as pessoas fazem de tudo pra não ir pro hospital, porque não existe nenhum tipo de saúde mínima, de cuidado mínimo, de prevenção. O que acontece é que faz com que quando elas vão procurar ajuda, já seja tarde demais e muitas vezes não há mais o que fazer. As doenças são completamente irreversíveis, praticamente é um sistema muito cruel pra pessoa aceitar participar, porque ela tem a noção de que quem não pode pagar literalmente não importa. Que realmente, de fato, se o Estado não vai te ajudar com o mínimo, realmente a sua vida não importa. E aí você vê aquela situação que do ponto de vista humano, muito cruel, que as pessoas, que acontece nos Estados Unidos, que as pessoas são jogadas pra fora dos hospitais.
na rua mesmo. Sim, eu já vi isso, vi imagens, isso é uma coisa deprimente, né? Mostra a falha da sociedade por não haver uma rede de apoio construída pela própria sociedade. Isso é necessário em qualquer sociedade, que você não tenha essas construções de rede, solidariedade, essas noções de comunidade, você vai ver uma falha da sociedade, tá bom? Não tem como a gente chegar e, não, vamos estabelecer que aqui, sei lá, o mercado vai resolver isso, ou o Estado vai resolver, não. Se você tem uma sociedade que não forma redes de apoio entre os seus membros, se você não tem uma comunidade de verdade, esse arranjo todo tá fadado a perecer de alguma forma, tá bom? A primeira coisa aí, mais uma Red Pill, não existe essa história de que o Estado ou o mercado vão cuidar de... Outra coisa em relação à saúde americana, né? Ela é toda privatizada, o livre mercado, etc. Bom, eu descobri há um tempo atrás que para você ficar um dia num leito de hospital nos Estados Unidos, você paga, se você não tiver plano, seguro, etc, paga alguma coisa em torno de $10.000, uma loucura assim. Aí eu pensei, caramba, por que eu não vou pegar o meu dinheiro e investir em leito de hospital nos Estados Unidos? Eu realmente pensei em fazer isso. Eu poderia abrir alguns. Eu não tenho como abrir. Tem monopólio, cartel. Não, é monopolizado, então as pessoas que criticam o livre mercado em relação a isso, elas são burras, né? Porque se eu pudesse abrir leito de hospital nos Estados Unidos e cobrar $10.000, eu ia abrir 5 hoje. Sim, aí é puxar pra baixo os preços. Só que aí acontece, até que ponto a situação que a gente vive hoje já é parecida com o filme do Robocop, porque eles já tem empresas que subjugam o Estado pra influenciar eles em prol dos seus próprios interesses contra o bem comum. Só que eles usam isso não criando um universo utópico, um cap, mas não, estão usando realmente o sistema fisiológico de capitalismo de compadrio. Pra mim, olha, tem um amigo meu que ele trabalhou como médico da família, né, no posto de saúde, e ele diz o seguinte, que se as pessoas comessem direito, tivessem informação sobre nutrição, sabe? Não que elas ganhassem do governo, né, a alimentação saudável, não. Se elas tivessem informação sobre nutrição e se hidratassem, grande parte dos problemas que aparecem pra eles simplesmente não existiriam. A importância da educação. Agora, aqui, o Ivan, pra mim não importa. Então você resolve o problema da saúde na educação. A questão, esse filme ele começa a citar esse tipo de debate ideológico, mas a questão, quando eu vejo uma pessoa sendo jogada pra fora do hospital, o cara que tá sem os braços, sem as pernas, foi jogado pra fora, tipo assim, como se fosse um pedaço de merda, tá? Ou seja, o cara não podia nem se mexer pra sair dali, entende? O cara perdeu os braços e as pernas, não podia pagar o hospital, foi jogado pra fora, no lixo, literalmente no lixo. Mas aquilo ele mostrou uma coisa, eu não quero saber se o problema é privado ou se é público, o problema é resolver o problema. Até porque eu pessoalmente acredito que o Estado só tem que fazer aquilo que a iniciativa privada é incapaz de fazer. Então, por exemplo, no passado, nos Estados Unidos, existiam os hospitais religiosos e eles conseguiam suprir realmente a questão da saúde, até como a Santa Casa de Misericórdia e outras instituições privadas. Agora, a partir do momento que a ação privada não consegue atender, que começa a gerar um mal social, aí a questão, o Estado tem que agir de forma subsidiária. A questão, talvez, que a gente vai concordar aqui no consenso, é que o Estado não pode estar em todas as partes do processo. Pelo contrário, ele vai fazer com que o processo fique muito ineficiente, né? Vai impedir a ação do Estado, vai impedir a ação de soluções criativas. Acaba que ele mesmo cria o problema para depois ele criar a solução. Esse é o grande problema da atuação do Estado. Ela tornar as coisas lentas, ineficientes e demandarem mais ação do Estado. A questão é que a intervenção estatal, ela acaba gerando essa demanda por maior intervenção porque ela automaticamente vai gerar uma ineficiência, vai gerar um gasto a mais. É por isso que existem tantos críticos da intervenção estatal. Então, um outro comercial que eu acho muito interessante, que permeia todo o filme, é um programa de comédia de um cara baixinho, ruivo, chamado Bixby Snyder, né? Que ele tem um bordão chamado I buy that for $1, né? E o que está sendo criticado ali é essa natureza alienante da mídia. Ele é uma alusão a um comediante canadense chamado Benny Hill, que fazia muito sucesso na Inglaterra nos anos 80 com programas que envelheceram muito mal depois do advento do feminismo. De humor escatológico, explorando o corpo das mulheres, fazendo humor físico, tal como o Pânico fazia. O Pânico fazia isso que o Benny Hill fazia. E justamente o que acabou com o Benny Hill foi o feminismo. As mulheres começaram a ficar muito incomodadas nos anos 90 e ele acabou tendo que sair do ar. E era um humor muito bobo, humor físico, humor que não é pautado, é humor de massa, né? Humor que não pode ter ideias. Se tiver uma ideia, vai ofender alguém. Tem pra esse mundo, então. E acaba que essa estupidificação das pessoas, né? Ela acaba fazendo com que elas se alienem, né? E deixem de olhar para as maneiras do mundo no qual elas estão inseridas. Vou dar aqui um outro exemplo. Engraçado, isso aí é como caminhar no gelo fino, não é? Olha só. Você não pode fazer um humor que seja mais ácido, mais complexo, com mais ideias, porque vai ofender pessoas. Você vai ofender grupos, vai ofender ideologias, vai ofender religiões. E você também não pode fazer um humor físico porque, sei lá, você vai ridicularizar o gordinho, vai ridicularizar alguma mulher, vai ridicularizar o anão. Agora você não pode ter mais, sei lá, o programa do arremesso de
já não, e também não pode ter alguém fazendo grandes críticas a um partido político ou a uma Suprema Corte. O que sobra? Não sei. Mas enfim, porque no roteiro, aquele programa era feito por mulheres sem roupa. As mulheres literalmente peladas. E ele chegou a filmar isso, sabia? Quando ele fala I buy that for $1, com mulheres sem roupa. Ou seja, o que ele tá falando que vai comprar isso por $1 são as mulheres. Ou seja, é uma total objetificação da figura da mulher. Ou seja, eu compro você é um produto bem, e eu compro por $1, entende? Ou seja, é uma coisificação, uma coisa rasteira. Tipo assim, ele tá pegando a crítica ao Benny Hill, levando à última potência. E olha só o que você acha interessante, é que todos os personagens que veem o programa do Bixby dão risada, né? Ou seja, eles naturalizam aquele comportamento que é completamente reprovável. Mas assim, tem uma cena que foi cortada, que seria uma outra inserção do noticiário, que mostraria que o ator que faz o Bixby foi preso por assédio sexual. Ou seja, o próprio Paul Verhoeven tá denunciando aquilo que mais tarde veio a ficar conhecido como Me Too, que seriam os assédios que aconteceram em Hollywood, muito no caso do Harvey Weinstein, o que acontece com as mulheres dentro daquele ambiente, aquele que estava inserido da produção cinematográfica. Muitas vezes os homens fazem uso do seu poder, como várias pessoas aí da Kirk Douglas, Jerry Lewis, estupradores mesmo do passado. Os produtores deixaram todas as críticas, menos essa. Eles cortaram. Olha aí. Tem que aceitar. É porque era uma crítica séria, né? Exato. Principalmente no ambiente de depravação igual Hollywood. Sim. Então, o Bixby também no roteiro do Robocop 2, ele mostra que ele se tornou presidente, que faz uma série de profecia, né? Que teria com essa cultura do espetáculo que se tornou a sociedade americana, em algum momento ia haver algum político, algum presidente vindo do mundo do entretenimento, que foi o que aconteceu com o Trump muito mais na frente. Ele era uma figura do mundo do entretenimento, ele tinha aquele show, The Apprentice, né? Sempre esteve nos tabloides, né? Tem uma outra propaganda que eu acho muito interessante, que é aquela propaganda Nukem, né? Que trabalha com a dessensibilização da morte, né? Uma família se reúne para brincar de jogar bombas atômicas uns dos outros, né? O que demonstra uma normalização da violência a ponto de as pessoas naturalizarem a própria destruição do planeta Terra. No caso, o Robocop ele foi patrocinado por uma montadora chamada Ford, né? E um rival da Ford, naquele ano, tinha lançado um carro chamado 6000, e eles fizeram uma propaganda caçoando esse carro, né? Que seria o 6000 Sucks, seria o carro 6000 é ruim. Só que a crítica é o seguinte, é um carro que ostenta poder, extremamente poluente, que mostra um dinossauro que domina a cidade, só que no final o carro é ruim. Fetichização dos produtos. As pessoas passam a consumir os produtos não pelo valor intrínseco deles. Por exemplo, eu vou comprar um Gillette porque ele vai fazer minha barba. Não, eu vou comprar o Gillette porque o Gillette é que atende às pautas nos quais eu acredito. Ou porque o Gillette está associado à virilidade. Porque o Gillette está associado à civilização de virtude. Ou seja, a pessoa está comprando um carro e ele é vendido por um carro do homem, o carro do machão, o carro... Sendo que o carro é ruim. Mas mesmo assim ele vai ser vendido por quê? Porque o marketing dele é muito bom. Isso abre margem para uma discussão bem interessante. Não discordo de pode encantar um produto com ideias que são alheias a ele. O problema é quando o produto só tem isso, só tem ideias. E ele em si não funciona. Por exemplo, se a Gillette é um excelente barbeador, ok, então eu vou comprar ela, porque ela é o barbeador das causas sociais, mas ela pelo menos é útil. Então eu não vejo problema nenhum. O problema é quando a Gillette não sabe fazer aquilo que ela tá propondo. Aí é uma falha óbvia do sistema. Que é isso que tá acontecendo, que ele tá criticando, porque esse carro que ele tá criticando é um carro que não funciona, né? Ele é um carro ruim, né? Inclusive tem uma cena do filme que aparece o carro, o 6000 Sucks, e uma roda do carro é solta durante a própria cena, como se fosse um easter egg, mostrando que aquele carro não funciona. Mas por quê? Porque é como se fosse, por exemplo, aqueles produtos que as pessoas sabem que vão vender. Por exemplo, qualquer novo filme de Star Wars, a pessoa sabe que vai vender. Então por que fazer um filme bom? Que você sabe que vai vender, entende? Então, como o capitalismo tem essa falha, né? Saber que quando ele tem uma massa de consumidores fiéis tão grande, que a pessoa não precisa mais se esforçar para fazer um produto razoável. Na questão do noticiário, né, do programa, são colocados dois jornalistas, né, com sorrisos completamente falsos no rosto, falando notícias completamente absurdas, de forma cínica. Eles falam sobre coisas qualquer ser humano esboçaria algum tipo de reação ou sentimento. Mas eles falam sobre o fim do mundo como se estivesse falando de uma segunda-feira. Tem uma notícia lá que eles falam que um laser espacial acertou o local onde 2 ex-presidentes morreram. Tipo assim, 2 ex-presidentes morreram. E aí você começa a duvidar da própria intenção daquele noticiário. Se é uma empresa que domina tudo, por que você acha que ela também não vai dominar as notícias? E quando que próprios meios de comunicações atendem o interesse de uma empresa, quando que isso é perigoso, Ivan? Quando que todo o meio de comunicação tão dominado por uma empresa só, que ele acaba tendo, sei lá,
mais pelos seus próprios interesses do que pelo bem comum, que é de informar as pessoas. Obviamente tem um interesse. Seja econômico, político, ideológico, existe interesse. Todo jornal tem uma linha editorial, um viés, que é bem claro. Esquerda, direita, ou, como no caso da Globo, por exemplo, em favor de si próprio. Por exemplo, um meio de comunicação, ele é a favor da sua própria perpetuação no poder, da própria continuidade. Se ele precisar apoiar um partido de uma certa linha ideológica, ele vai apoiar. Se ele precisar apoiar um certo produto, ele vai apoiar. Contanto que isso gere receita para ele conseguir dar continuidade para sua operação. O problema é quando, olha só, quando a única coisa que importa realmente é essa receita. E ele deixa de lado a sua função social, porque as coisas têm função social. Por exemplo, o trabalho de jornalista, né? Ele tem uma função social, ele precisa informar a sociedade, porque se ele fizer um trabalho porco, né? Isso pode causar consequências na vida real das pessoas. Um jornalista que fala uma coisa pode impactar, por exemplo, vou dar um exemplo. Um jornalista que fala que o remédio X é bom para doença X, né? Ele pode causar morte de pessoas. Existe um caráter oficial no trabalho de jornalismo que quando ele é completamente vendida, não, então eu vou dizer que o remédio tal é bom porque o indústria farmacêutica tá me pagando. Então foda-se, mentiroso. O importante é que o dinheiro tá no meu bolso. O filme, ele basicamente, ele é o que a gente poderia chamar de revenge fantasy. O que é uma revenge fantasy? É quando um filme acontece algo muito traumático com o protagonista e o desenrolar do filme é ele perseguindo as pessoas que trouxeram esse trauma pra ele, buscando uma vingança. E aí é como se todo aquele mal que foi acontecendo no início do filme trouxesse uma justificativa pra violência que vai ser perpetrada. Porque se não tivesse aquela justificativa, as pessoas poderiam falar, não, mas por que ele tá sendo tão violento? Por que ele tá respondendo? Quando existe e tá respondendo ao mal, as pessoas, elas tendem intuitivamente a justificar o uso de violência quando ela é resposta a uma violência inicial. Então, no caso do Robocop, né, um homem de família tradicional que trabalha como policial na cidade de Detroit e ele é pego numa emboscada, né, ele e a parceira dele é Lewis, e acontece que ele cai numa emboscada e ele é cercado por marginais de uma gangue multirracial, como aquelas que sempre acontecem nos Estados Unidos. Engraçado que a falta de coragem de colocar uma gangue só de uma etnia só. Eles têm que colocar um asiático, um negro, um chinês, um russo, né, como se os bandidos dos filmes fossem Nações Unidas, né? Eles são multirraciais, né? Os Power Rangers, né? Eles são sempre extremamente diversos. Então, engraçado que isso é exatamente o contrário, né? Porque geralmente os bandidos, eles têm uma etnia só, geralmente porque eles vivem em guetos, eles vivem justamente fruto de uma sociedade que não consegue assimilar seus estrangeiros, né? Seus grupos étnicos minoritários. Então, justamente essas pessoas acabam sendo marginalizadas e é justamente por isso que os grupos bandidos geralmente se parecem entre si, né? Dentro dos países. Mas dentro do filme, eles adotam essa postura de gangue interracial, né? E aí essa gangue interracial, ela cerca o Murphy, né? E eles parecem se deleitar, né? No sofrimento dele, tal como se fosse um estupro, né? Porque ela fala, eu vou furar você. Pergunta pra ele, onde está a sua parceira? Como se eles estivessem fazendo uma série de abusos, que parece muito com essa cena desse filme de 1970, I Spit in Your Grave, que é a história de uma mulher que é estuprada e o resto do filme é ela perseguindo um a um dos seus abusadores e matando eles da forma mais cruel possível. O Robocop, ele segue esse roteiro desse filme de Revenge Fantasy. Então, no caso, ele é morto com um tiro na cabeça. E aí começa a primeira ideia que eu tenho, né, sobre esse filme, né? O Robocop, ele morre trabalhando. Ele, mesmo depois de morto, a corporação ainda usa o corpo dele para que ele trabalhe ainda depois de morto. Ou seja, a exploração, no caso dele é um caso de exploração, né, que não termina nem com a morte. Bom, isso é interessante no contexto americano, principalmente por causa daquela cultura que existia de fidelidade à empresa, que é uma coisa que morreu hoje, mas existia naquela época nos Estados Unidos a cultura de que as pessoas fariam carreiras e viveriam em função de uma empresa. Elas começariam num cargo baixo e aí iriam galgando posições e passariam 40, 30 anos na mesma empresa trabalhando e construiriam suas famílias e seu sonho americano dentro dessas empresas. Ele toma um tiro na cabeça, cara. Tipo assim, ele literalmente morreu. E aí o corpo dele é pego, ele é levado pro hospital e a última imagem que ele tem é a imagem da família dele indo embora. Não sei se você se lembra dessa cena. Ele tá no corredor, eles estão levando a maca dele pra cirurgia e ele tá olhando a família dele indo embora. Ou seja, a última lembrança dele é uma lembrança de um homem que provavelmente a última coisa a coisa que mais importava pra ele é a família. Pra ele, aquilo que realmente importa, aquilo que realmente ele tá perdendo com a vida é a capacidade de ser um bom pai, um bom marido, que é realmente isso que constitui a própria identidade dele. E aí, ou seja, ele perde aquela identidade humana e acaba se mandando num robô. Um robô que, no caso, tem até uma cena bastante cruel, né? Que aparece o executivo, né? O Norton, e fala, não, tira o braço dele, eu falei que eu quero ele todo de metal. E a mulher vai lá e decepa o braço dele para que ele vire um robô 100% de metal. E aí tem toda essa questão de que ele começa a agir, porque o outro projeto que existia no board da OCP, que era o projeto do Dick Jones, que era o outro executivo, ele acaba dando um problema e, com uma forma de responder ao ED 209, iniciam o projeto Robocop.
Robocop. E aí você começa a ver que ele combate o crime, ele tem vulnerabilidade, ele é praticamente imortal. Basicamente, engraçado, né? Ele é imortal tal como Jesus, né? Também tinha um certo ar de imortalidade. Ou seja, é como se a tecnologia pudesse trazer para o ser humano algo que as nossas consciências, né? Estão tentando confabular disso há milhares de anos, né? O ser humano quer alcançar a imortalidade através do transcendente, né? Mas, ou seja, a tecnologia ela vai ocupando esse espaço, né? Novamente aquela contradição entre a técnica e a divindade, né? Sim. Ou seja, por exemplo, tem um episódio do Black Mirror que acontece que a pessoa morre, ela coloca o cérebro dela dentro de um jogo de videogame no qual ela vai passar o resto da vida dela. Ou seja, é criado um céu. Na falta de um céu transcendente, a própria tecnologia cria, dentro desse conceito religioso, uma realidade, entende? E aí o Robocop ele vai agir nas ruas de Detroit. O ambiente que parece no filme é de uma cidade completamente sem lei, porque os policiais estão em greve. Ou seja, em vez de pagar o salário dos policiais, eles preferem o quê? Criar um policial robô. Basicamente mostrando o processo de substituição de mão de obra que está acontecendo nos nossos próprios dias, né? A mecanização da mão de obra, os carros autômatos. Eles vão deixar milhões de pessoas desempregadas. Porque hoje o melhor emprego que tem nos Estados Unidos, para pessoa que não tem tudo, é o de caminhoneiro. Quando vier o carro autômato, vai diminuir muito os preços das coisas, o preço do frete das mercadorias, em compensação que vai deixar milhões de pessoas para trás. Exato, aí você tem dois caminhos. Você tem o caminho do ludismo, né? Querer de todas as maneiras frear o progresso, quebrar as máquinas. Mas se você não fizer o progresso, outra pessoa vai. Mas se você não fizer esse progresso, a China vai. Dane-se. Exato. Você tem o caminho de frear o progresso na porrada, ou o caminho de entender que no futuro, saber lidar com inteligência artificial, saber operar uma inteligência artificial, vai te colocar na frente dos outros no mercado, vai te deixar propício a trabalhar melhor, a ter mais lucro. Sim, sim. Aí que eu volto pra você a questão da educação. Quando o governo atual negou as aulas de programação nas escolas, tá praticamente relegando milhões de seres humanos brasileiros a serem inúteis no mercado de trabalho do amanhã. Porque amanhã, se quem não souber programar, daqui a 20 anos, vai ser praticamente um analfabeto. Então, ou seja, a única solução para essa questão do aumento da tecnologia é aumento de produtividade alinhado ao aumento de educação, né? Porque se a gente não correr atrás do prejuízo, outro país vai. Sabe quanto que custa você contratar um designer para fazer para você, sei lá, a capa de uma revista, a capa de um site? Não. Pode custar milhares de reais, dependendo do designer, pode custar muito caro. Quem que tem acesso a isso? Empresa com caixa. Só empresa. Empresa com caixa tem acesso a isso. Bom, agora a gente tem a inteligência artificial praticamente gratuita que vai gerar para você uma imagem, que vai fazer o trabalho de alguém que você não poderia pagar em condições normais. Sim. Você pensou sobre isso? Sim, isso possibilita que pessoas que não tinham capacidade de ser produtivas se tornem produtivas, porque agora elas têm meio de produção. Ou seja, ao mesmo tempo que milhares de pessoas ficam desempregadas, milhares de pessoas podem, através dessa tecnologia, se tornarem mais produtivas. Ou seja, é uma espada de dois legumes, né? Como a gente chama. Exatamente. O grande problema é, a única solução para isso é a educação, porque a gente vai ter que lidar com essa massa de pessoas inutilizadas pela tecnologia. E aí começa a vir aquelas propostas, né, de renda básica universal. Para mim, se continuar nesse passo, as pessoas não conseguirem, elas vão perder emprego, óbvio. Esses motoristas de caminhões vão perder emprego em algum momento. Se isso não for feito de forma coordenada, se o Estado não prover para eles um curso, ou se elas mesmas não souberem se antecipar a esse movimento, o que vai acontecer é um grande prejuízo social para os Estados Unidos. Milhares de lares destruídos, divórcios, consumo de drogas. O que acontece nos Estados Unidos hoje já é uma epidemia. As pessoas vão ter que se virar para um auxílio governamental, vão ser dependentes do Estado. E se eu te contar que esse é o objetivo? Pode ser que seja. Para mim, esse é o objetivo do sistema. Não, vou dar aqui um exemplo para você, Ivan. Hoje já está acontecendo, porque a gente já tem uma massa de americanos que perdeu seus empregos na indústria automotiva e hoje vive sem propósito. Não conseguiram se adaptar. Enfim, eles são o que a gente chama de caso perdido, né? E muitos deles estão viciados em quê? Em opioides. Que são o quê? Drogas legalizadas, como fentanil, que você compra por $2 numa farmácia, né? E que transformam você num zumbi. E hoje as ruas... Remédio, né? É um remédio. A gente tem agora essa cultura do remédio, inclusive, pra mim é um dos maiores problemas que a gente tem na nossa sociedade atual. Qualquer coisa você vai socar remédio pra cabeça. Consequência causa, entende? É justamente uma cultura que não conseguiu dar para as pessoas o mínimo que força com que elas, para conseguir se manterem com ânimo nesse ambiente que elas têm que ser produtivas, acaba que elas ficam viciadas no remédio para dor. Mas justamente está correlacionado com decadência econômica. Hoje a gente vê grandes cidades dos Estados Unidos completamente tomadas por drogados, zumbis, que não têm mais a menor chance de se tornarem produtivas, porque o grande problema é que essas drogas são muito baratas. Elas são muito viciantes e baratas. E acabam que e são completamente legalizadas.
legalizadas, enquanto que a gente vê que tem um tipo de droga que é completamente proibido, porque as pessoas sabem do mal social delas, como cocaína, o fentanil, pelo seu uma droga que até prescrição médica ou outro tipo de opioide, acabam que estão gerando um custo social enorme para o país e são legalizados. Ao mesmo tempo que você vê o país sendo desmanchado socialmente, porque todas as pessoas têm vínculos sociais e acabam gerando uma mazela enorme, você vê que as ações dessas empresas não param de subir. Isso é um problema que eu acho que ultrapassem muito só os problemas de produtividade, ultrapassem muito a pressão que existe por uma sociedade produtiva. Eu acho que o problema é que as pessoas perderam o contato com a natureza delas mesmas, sabe? Do seu objetivo no mundo, do objetivo das coisas. Elas vivem simplesmente procurando prazer imediato, e aí quando esse prazer imediato ele não vem, porque isso não é uma coisa normal, elas acabam indo pra droga, acabam indo pros vícios. Esse é o grande problema. É a busca por um prazer imediato. E estão ali numa cidade hedonista. Você vê que até mesmo, por exemplo, tem o personagem do Norton, que você vê ele chegando cocaína no peito de uma prostituta, que é o máximo de do que seria a alegoria de uma pessoa hedonista. Ou seja, é ganhar dinheiro pelo dinheiro para gastar com sexo e droga. Mas também tem a cena de você ver aquele velhinho, o dono da empresa, ele mexendo no nariz, como se ele também tivesse vício em droga. Ou seja, todo mundo ali é drogado. Todo mundo ali, não tem nada que salva naquele mundo. Provavelmente possivelmente tá fazendo uma crítica também ao ambiente cinematográfico. Provavelmente deveria agir dessa forma. Ele tá usando a OCP como um espelho do estúdio no qual ele tava agindo. Tem aquela cena que o Robocop acaba de ser solto na cidade pra atuar, né? E ele vê uma mulher sendo perseguida por 2 estupradores, né? E aí o Robocop vai lá, dá um tiro no pênis do cara, né? Transforma o cara num eunuco. E aí a mulher vem toda fragilizada, né? Pra ele. E aquele momento... Só que ele é uma máquina. Ele não pode amparar ela. Ele pode salvar. Mas não deu pra ela o contato humano de que uma pessoa que acabou de passar por um trauma, passou. E aí ele falou assim, eu vou te levar para um centro de ajuda. Assim, pra mim, essa cena mimetiza muito como funciona a ajuda estatal. Porque a gente, às vezes, esse filme trabalha muito a questão de humanidade, né? Como que, às vezes, a sociedade faz com que a gente humanize coisas e coisifique pessoas. É aquela ajuda seca, cega, sem empatia, por exemplo, quando o Estado vai ajudar uma pessoa que tá com fome, vai dar um Bolsa Família pra pessoa. Só isso. Agora, e se fosse uma entidade privada? Se fosse uma igreja, por exemplo? A pessoa ia gerar uma conexão de gratidão. Não, eu quero fazer por merecer. É o que eu falei anteriormente, né? A sociedade ela só vai dar certo se você tiver essa rede de apoio, de cooperação entre os seus membros. Seus membros tiverem noção de que aquilo em que eles vivem é uma sociedade na qual todos fazem parte, blá 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 blá. Não, mas assim, quando uma pessoa recebe uma ajuda do Estado, ela fica entitled, ou seja, ela acha que aquilo é um direito dela e que ela merece, na verdade, mais. Mas quando ela recebe uma coisa de alguma pessoa, de um outro ser humano, por exemplo, o Estado não tem rosto, né? Mas quando ela recebe ajuda de alguém que tem rosto, ela fica grata e ela quer devolver aquilo ali pra sociedade de alguma forma. O Robocop, ele age de forma muito truculenta. Por exemplo, tem uma cena que ele vai impedir um assalto a um estabelecimento. Só que ele causa um rastro de destruição pra tentar impedir o assalto, de explosão, coisas cenas completamente espetaculosas, que ele produz muito mais prejuízo do que o próprio assalto que ele tá querendo coibir. E as pessoas, a maior parte das pessoas, não percebe isso. Que a violência policial, ela não necessariamente ela é inteligente. Por exemplo, se o Robocop tivesse pego aquela pessoa de surpresa na saída do estabelecimento, provavelmente não teria causado quase nenhum dano. E aí você vê como que ações policiais, né, geralmente elas são justificadas, mesmo quando elas são burras, porque elas agem com violência com o bandido. Existe aquele sentimento, o cidadão tá tão cansado de apanhar da criminalidade, que quando ele vê uma ação policial violenta, ainda que ela não seja bem efetuada, ainda que seja trágica, ela sempre vai validar. Por quê? Porque existe a natureza de vingança por parte pobre, que tá cansado de sofrer. Ivan. Olha só que interessante. Qual que é o dano causado, então, por um assalto que não é evitado para evitar danos colaterais? O dano é você ter a naturalização desse contexto. É um dano bem grave para a sociedade. Por exemplo, quando a polícia chega no lugar, sai matalhando os bandidos, ainda que sejam rendidos, as pessoas vão defender essa ação. Vão. Porque para as pessoas você ter um estado de anomia é pior do que você ter alguns danos colaterais. Não, mas, por exemplo, porque aí entra a questão, tipo assim, não necessariamente você matar o bandido no momento no qual ele tá fazendo a ação é a coisa mais inteligente a fazer. Por exemplo, às vezes você tem que esperar ele chegar em algum lugar pra você saber quais são os compartas, qual o sistema que foi feito o crime. Ou seja, quando você trabalha com investigação... Esse é o consenso. Um trabalho mais focado em inteligência, com maior eficiência nessa área, ele é melhor do que um trabalho puramente extensivo. Isso aí pra mim é consenso, quem pensa diferente é burro. Mas é burro, mas é instintivo, né? Tanto é que quando eu assisti o filme, eu vibrei com o Robocop fazendo, explodindo o posto de gasolina. A questão é que no momento em que você não tem o trabalho inteligente, é melhor ainda você ter o
trabalho bruto do que trabalho nenhum. Sim, mas por exemplo, você consegue dizer que se o cara tivesse só assaltado o posto de gasolina, o cop estando ali, ele explodiu o posto de gasolina. Ou seja, ele causou um mal maior do que se ele não estivesse ali. Ou seja, o grande problema não é isso. O grande problema é que uma parte das pessoas, bom, isso, beleza, é isso mesmo, tem que fazer isso mesmo, entende? Exato. Tem uma cena do filme que envelheceu bem, tem um prefeito que acabou de perder uma eleição e ele deixa todos os funcionários da prefeitura de reféns. E aí o Robocop vai lá pra libertar o grupo desse cara que acabou de perder a eleição, alegando fraude, né? Que essa cena ganha uma certa nuance de outros sentidos em face daquilo que a gente viu no Brasil e principalmente nos Estados Unidos, né? Quando a gente viu um político realmente não aceitar o resultado de uma eleição. Mas o que eu acho interessante é, olhando de forma bem cínica, Ivan, um mundo onde uma empresa influencia a segurança, a saúde, a mídia, você acha que também não vai influenciar as eleições? Então, até que ponto aquele cara maluco que tá pegando as pessoas de refém possivelmente não foi fraudado? Bom, a possibilidade não sabe. ter sido imensa. A gente não sabe. Por exemplo, porque o filme, ele deixa em aberto isso aí. O cara é maluco e tá com os reféns ali. O Robocop só fez o trabalho dele. É uma polarização tão tamanha da sociedade, politicamente, o qual um lado não aceita perder. Também tem esse lado que a gente pode assumir. Mas eu penso o seguinte, será que esse cara realmente não foi fraudado pela OCP? Porque uma sociedade em que tudo é privatizado, você realmente, você acha que quem vai mandar politicamente é o povo? De maneira nenhuma. Hoje não é o povo. Hoje, o Tefo estava falando sobre isso anteriormente. Existem ali minorias organizadas, oligopólios. E eu apostaria que houve sim a tal da fraude. Sim. O Dick Jones, no caso, inconformado por ter não conseguido emplacar o projeto do robô dele, o ED-209, que tinha um contrato com o exército americano, ele resolve destruir o Robocop depois que o Robocop invade um galpão de drogas e mata todo mundo e prende o Clarence. Clarence, que é o bandido que o transformou em Robocop. Só que o Clarence não fica nem um dia na cadeia. Por quê? Porque num mundo onde mídia, segurança, saúde e até mesmo processo político é monopólio de uma empresa, se realmente acha que o judiciário também não vai ser influenciado por uma empresa, e a gente vê exatamente aquilo que a gente vê no Brasil. Você realmente acha que os ministros do STF não agem influenciados por lobbies financeiros? Você acha realmente que... Enfim, prossiga. Você fala, por favor, é você. Agora é você. Vai. Bom... É óbvio, né? Essa realidade óbvia do sistema. Não que eu acho que os ministros do STF, eles estão completamente dissociados do interesse da população. Jamais. Estão lá para defender interesse de vagabundo. Eu não acho de maneira nenhuma, né? Jamais. Não me prenda, Xandão. Mas todo mundo sabe muito bem o que acontece. Pensa assim, por exemplo, o Robocop é uma crítica ao paraíso anarcocapitalista da Detroit. Quanto que a sociedade que a gente vive hoje já não é a Detroit do Robocop? Porque, por exemplo, se você for preso e o filho do dono da Odebrecht for preso, qual a chance de vocês terem um julgamento parecido, similar? Ou alguém que tem... Quase nula. A gente sabe que hoje no Brasil, quem tem poder econômico vai ter predomínio, né? Se ele puder pagar um bom advogado, né? Que tem boas ligações com certos juízes, ou que tem, ou que contrata escritórios de advocacia cujos parentes estão em altas cortes, ele sabe que ele vai ser tratado, vai ter uma sentença diferenciada, né, irmão? É óbvio. Isso aí qualquer um pode esperar que aconteça. Sim. Mas enfim, o filme termina, né? Só pra quando o Murphy, ele consegue a sua vingança, né? Mas dentro desse processo de vingança, ele também constrói uma busca pela sua própria identidade, né? Ele consegue, através de um longo processo, tentar buscar aquela pessoa que ele era no passado. Até uma parada um pouco teológica, aquela cena no qual ele vai visitar a casa no qual ele vivia, que ele percebe, ele prende um dos bandidos que o matou, né? E ele descobre que, na verdade, ele tá usando o corpo de uma pessoa que já morreu, e ele descobre que ele tinha uma identidade, ele vai em busca disso, ele desenvolve um relacionamento com a Lewis, que era a parceira dele, explica pra ele a situação no qual ele acaba descobrindo no que ele se tornou um monstro, né? E de que não existe mais volta. Isso é parte um pouco dramática do filme. Tem uma cena que ele tira a viseira, que você vê que ele se transformou em um monstro, né? E que ele pergunta, pergunta, e minha família? A sua família já foi embora, não vai voltar, né? E ele fica parado, não, eu preciso ficar sozinho agora. Ali você vê que ele consegue, aos poucos, recuperar o quê? O seu sentimento. A questão dele não, ficar sozinho. Porque ele tá sentindo pela primeira vez o quê? Tristeza. Porque o robô não tem sentimento. E aos poucos, você prepara o seguinte, o que te faz humano, João? Quais são os componentes que fazem você ser o que você é? É a sua estrutura física? Porque se fosse isso, o Murphy realmente acabou, né? É o quê? Porque a gente pode até partir daquele exemplo do barco de Teseu, né? Você substitui uma peça do barco a ponto que depois de um ano não existe mais nenhuma peça original do barco. A gente pode dizer que isso ainda é o mesmo barco? Pode. Por quê? Porque você não é a sua estrutura física, né? O homem, ele é composto pelo quê? Cérebro, que é o seu elemento físico, né? Nós somos um corpo com cérebro, mas temos também a mente, que seria o quê? O software. E o que é a mente? São nossas lembranças, nossas ideias, nossos sentimentos, e tem a nossa consciência. O que é a consciência? É o programador. O que você é em
última instância, não é o seu corpo. Você é uma consciência dentro de uma mente que possui um corpo. No caso do Murphy, por que ele conseguiu recuperar a sua consciência? Porque o filme, ele parte de uma premissa de que você não é, que a mente não é produto do cérebro. Por quê? Se fosse assim, ele tomou um tiro no cérebro. Tomou um tiro. Então pronto. Então ele consegue recobrar a sua identidade, porque dentro da filosofia do filme, ele identifica que o ser humano, ele é o conjunto dos seus sentimentos. É justamente quando ele reconquista os seus sentimentos que ele consegue a sua natureza de humana. E não necessariamente suas lembranças. Por quê? Geralmente o que a gente pensa? Nós somos você, Ivan. Você é quem você é porque você tem uma série de crenças, sentimentos, né? E emoções. Ele consegue construir isso, essa ideia, através da personagem da Lewis. E eu acho muito interessante porque geralmente os filmes de ação, principalmente, né? Eles têm uma certa dificuldade em conseguir empregar bem as personagens femininas, né? E pra mim, a Lewis, que é a parceira do Robocop, ele é uma excelente personagem. Porque ao contrário de personagens bons até, né? Como a Sarah Connor, do Terminator 2, ou a Tenente Ellen Ripley, do Alien 2, que são excelentes heroínas de ação, elas se sustentam dentro daquele arquétipo de Soldier Mummy. Ou seja, elas são extremamente violentas, né? Mas por quê? Porque elas estão querendo proteger a sua prole. Que é um instinto natural do ser humano. Mas a Lewis não. Ela não tem interesse pelo Robocop porque ela é mãe dele. Ou um interesse amoroso no Robocop, porque ela quer transar com ele, porque ela quer dar pra ele. Ela tem um interesse no ser humano, o Robocop. Ela tem interesse nele como indivíduo. É um interesse genuíno. E ela trilha o caminho pra ele recuperar a humanidade. Por quê? O filme, ele trabalha com o conceito de duplo. Não sei se você conhece o conceito de duplo. O Delta City é o duplo de Detroit. Detroit é a cidade decadente, Delta City é a cidade do futuro. Tem o Clarence, que é o vilão marginal, enquanto que ele é o duplo do Dick Jones, que é o vilão cerebral do filme. Sim. Exato. Tem o Murphy, que é o policial, e tem o Robocop, que é o super-herói. Mas também tem um outro duplo nesse filme que eu acho muito interessante, porque a Lewis, ela é a contraparte do Robocop. Por quê? Porque ela usa ela tem o mesmo tamanho dele, ela tem o mesmo corte de cabelo dele, ela usa o mesmo uniforme dele. E tem uma cena que é a primeira cena que ela enxerga o Robocop, porque ela reconhece que ele usa uma manobra com a mão que o Murphy usava. Que o Murphy tinha visto o filho dele vendo um filme de cowboy, ele fazia um gesto com as armas. Então quando ela vê o Robocop usar esse gesto, ela pensa, não, Murphy, é você. Só que aí, né, tem uma cena que o Robocop vai olhar pra Lewis como se fosse um espelho, em que a Lewis fala, Murphy, é você, como se ela fosse ele. Ou seja, eu sou você. Aí, ou seja, a forma como ele vai conquistar a humanidade é através de sentimentos. E como todo mundo sabe, mulheres expressam sentimentos, né, justamente por causa da questão da ocitocina, mais do que homens. Então, ou seja, a mensagem do filme é que a forma como o ser humano consegue conquistar a sua humanidade, né, e deixar de lado o seu lado máquina, é se voltando pra sua natureza feminina. Por isso que eu digo que isso é um filme beta. Você concorda comigo? Caramba, todo esse desenvolvimento pra gente chegar à conclusão de que o Robocop é um filme beta. Tanto é que é ela que salva ele no final. Cara, talvez seja mesmo. Ele é o super-herói do filme, mas é ela que, depois de levar um monte de tiro, ela pega uma arma e consegue atirar no cara e consegue salvar ele. Ou seja, mesmo ele tendo todos os superpoderes, no final, ele é salvo por uma mulher comum. Ou seja, ela que salva ele. Ela que traz a identidade pra ele de volta. Tanto é que depois que ela salva ele, que ele vai aquela cena no final, né, no qual o Jones é demitido, ele joga ele pra debaixo do prédio e ela pergunta, qual é o seu nome? Ele fala Murphy, ou seja, porque ele conseguiu reconquistar a identidade dele, que é a identidade humana. Através de quem? Da Lewis. Ou seja, a mensagem do filme, pra mim, é uma mensagem beta, que você só consegue conquistar a sua humanidade através da sua conexão com o quê? Com o seu lado feminino. Essa é a minha visão sobre o filme. Olha que interessante. E faz todo sentido. Sim, porque o que é o Robocop? O Robocop é um cara que foi castrado. Ele sofreu um abuso de um monte de marginais que acabaram ele decepasse o pênis dele. Ele foi castrado. O Robocop tem um subtexto trans. Por quê? Ele teve o pênis dele decepado. Tanto é que tem uma cena que o bandido tenta chutar as partes dele, só que de metal, entende? Então ele não sente nada. Ele tenta chutar o saco dele, mas ele não tem mais saco. Então, o que ele ganha em troca do pênis? Ele ganha uma pistola, mostrando que existem só dois instintos dentro do ser humano, que é o instinto de reprodução, de dar a vida e de tirar a vida. Enquanto que o pênis, eu falo, tem a questão do poder. Pela projeção de criar vida, a pistola tem a projeção do poder pelo fato que ela pode tirá-la. Então, ou seja, o Robocop, ele também tem essa questão do duplo, da forma como ele lida com a sua própria não sexualidade. Ou seja, agora eu não tenho mais essa possibilidade de dar vida, mas o meu poder se dá pela forma como eu vou tirá-la. O que você é? Pra mim, você é aquilo que você não pode perder. Você só é aquilo que você não pode perder. E se você consegue tirar alguma coisa de você, então você não era, você estava. Consegue entender? Por exemplo, se perguntar pro Ivan, você é ator pornô? Não, eu estou ator pornô. Mas amanhã eu posso atuar como, sei lá, engenheiro. Pode deixar de ser, né? É sim, ou seja, então você não é ator pornô, Ivan. Você não é. Você pode estar. Ou seja, aquilo que você faz não é o que você é. A sua sexualidade é aquilo que você é. Ao meu ver,
Ivan, não é. Então, quando a gente vê uma sociedade na qual as pessoas se baseiam sua própria tudo, da forma como elas fazem sexo, isso pra mim é um erro. E outra coisa, quando você cria a questão do transhumanismo, né? Que quando você começa a criar, por exemplo, agora existe um novo gênero, que é o gênero transhumano. Você tem um braço tem defeitos. Aí você pode substituir seu braço por um braço robótico. Ou você pode substituir o seu pênis, Ivan, por um pênis 2 vezes maior. Quem não trocaria um pênis por um pênis duplamente maior? Quem não trocaria sua perna por uma perna que correria muito mais? Quem não trocaria seu sistema digestivo por um sistema digestivo muito melhor? Até que ponto, depois de tudo que isso acontecesse com o ser humano, que provavelmente vai acontecer com o ser humano, que a gente vai conseguir fazer essas melhorias, até que ponto a gente, no final disso, a gente ainda vai poder dizer que nós somos humanos, Ivan? Bom, nesse momento eu acho que dá pra gente abrir uma discussão interessante por causa do seguinte: existe uma grande diferença entre você querer usar a técnica pra melhorar aquilo pro que o seu corpo já foi desenhado, né, pro que o seu corpo é feito, e você usar a técnica pra ir pro extremo oposto. Você tem aí, né, essas cirurgias, elas não servem pra tornar o corpo algo melhor em seus processos, na verdade elas fazem o extremo oposto. Que hoje a gente tem a nossa questão de reprodução, o pênis serve pra reproduzir, a vagina serve pra produzir. E se em algum momento a sociedade chegar num ponto que a gente não precisa mais reproduzir? E aí o que acontece? Talvez a gente tenha chegado num ponto em que as elites tenham concebido essa ideia. E se já não é mais útil pra eles que haja tanta gente na Terra, e eles precisam criar uma classe, uma estrutura social que consiga com que as pessoas tenham a sua existência livres da possibilidade de reprodução. Com que a pessoa possa expressar a sua identidade sem se reproduzir. Provavelmente nós vamos mudar o nosso DNA em algum momento e vamos ter apetrechos. O próprio Neuralink, né? Que o Elon Musk quer adotar, colocar no seu cérebro. Até que ponto isso aí já não é uma subversão da criação? Que você está querendo ter uma melhoria técnica que vai mudar completamente a estrutura social, porque as pessoas que têm acesso a isso vão ter uma vantagem absurda em relação às pessoas naturais, a ponto que todo natural vai querer mudar o seu corpo para criar uma competição de quem vira menos humano, entende? Então, ou seja, quanto melhor for o humano, menos humano. Aí, cara. Sim. Enfim, outro ponto que a gente tem que falar é a questão do paraíso perdido, né, Ivan? Desde a época que o ser humano vivia em pequenos grupos de caçadores e coletores, migrando de um lugar para o outro em busca de recursos, nosso consciente coletivo produziu a ideia de que haveria um lugar perfeito, onde estaria livre de todas as intempéries do nosso cotidiano, uma espécie de paraíso perdido, né? O Robocop, quando ele visita a casa dele e as suas lembranças do passado, ele vai em busca disso, né? E a gente vive um momento histórico muito interessante, porque a gente vê que hoje, principalmente, a gente vê um retorno às tradições, né, Ivan? Nossa sociedade já tá querendo voltar para trás, retorno de ideias como a monarquia tá ganhando força, catolicismo, calvinismo, até a defesa de regimes da ditadura militar, porque parece que as pessoas, para andarem para frente, elas sempre têm que andar um passo para trás. É como se o ser humano sempre tivesse no passado a sua projeção de futuro. Existem motivos claros para isso. O saudosismo é natural, as pessoas tendem a se lembrar mais das coisas boas e reprimir a lembrança daquilo que era ruim. Então, para terminar a nossa conversa, Ivan, eu gostaria um pouco de falar sobre a questão da propaganda, né? A propaganda de cop, né? Que o filme ele trata um pouco da questão desses filmes dos anos 80, né? Dos anos 70 e 80, como Dirty Harry, por exemplo, do Clint Eastwood, que é aquela questão daquele policial, né? Que age às margens da lei por um bom motivo, né? Que a gente sabe muito bem qual é o custo desse tipo de... A gente tá vendo agora no Brasil. A gente tem um agente político que age à margem da lei, né? Em prol de intenções que podem até ser boas, mas a gente vê quais são as consequências disso. E quando a gente vê um policial, né? Agindo à margem da lei, né? Pra prender pessoas que ele sabe que são culpadas, né? Mas que ele não pode provar, mas que ele precisa prender, a gente sabe que a gente tem pela frente um estado de exceção, né? Completamente incabível com o nosso estado democrático de direito. Então, ou seja, o quanto que esses filmes dos anos 80 e 70 que o Paul Verhoeven está referenciando no Robocop, que glorificam a figura de um funcionário público. Até que ponto a gente tem que glorificar e tratar como herói um funcionário público fazer o trabalho dele, que é o de um policial? Porque até que ponto um policial é só mais um funcionário público e, como todo funcionário público, cabível a cometer erros, né? A partir do momento que você trata o herói, por exemplo, o policial do BOP, super-herói, e bate palma pro policial do BOP, depois você vê o Capitão Adriano, né? Que era do BOP e virou um bandido, entendeu? Ou seja, todo ser humano... Olha só, a gente tem que não tratá-los como heróis ou tratá-los de qualquer forma. Apesar das nossas opiniões sobre como devem ser tratados funcionários públicos e etc., a população vai sim glorificar e vai sim tratar como heróis esses policiais que estão fazendo a justiça
justiça que não é feita na outra ponta do sistema. Sim, o grande problema é a questão da questão do abuso. Toda autoridade pode ser abusiva. Por exemplo. Sim, pode e vai ser. E vai ser. É por isso que todos têm que precisa ser questionada. A autoridade precisa ser questionada. E precisa ser fiscalizada, né? Tem duas maneiras de a gente questionar essa autoridade, de lidar com esse problema. Uma delas é fazendo programa no Roda Viva dizendo que, caramba, o policial violento é abusivo e é mau. A outra maneira de lidar com esse problema é atuando no âmbito da lei penal, atuando no âmbito judiciário para garantir que a lei que já existe se cumpra. E aí a população não demande essas ações violentas e arbitrárias. Essa é a maneira que eu acredito que se pode lidar com esse problema. Porque se o bandido que ele tem 15 passagens pela polícia e aí depois foi pego matando alguém, ele tivesse ficado preso na primeira passagem, você não teria todo esse ecossistema violento. Mas você não teria as pessoas você não vê que o policial mate. Que é um dilema, Mas por que o bandido é solto depois da primeira passagem? Justamente por causa do Estado Democrático de Direito. É o Estado Democrático de Direito, nos seus excessos garantistas, que cria a cultura da impunidade. Cria essa questão de prisão em segunda, terceira, quarta, quinta, sexta instância. O problema tá aí. Então acho que aqui tem um problema, de dois extremos. De um lado, bandido bom é bandido morto, então vamos executar. Ninguém pode ser punido sem um tribunal, sem direito à defesa. O policial não é o juiz LED, e não pode te condenar à morte, entende? Então esse negócio de favorecer execução, tortura, privar as pessoas de direito, desse estado de exceção, isso aí é um extremo. E existe o outro extremo, que é abolicionismo penal, que é acreditar que o bandido é uma vítima da sociedade. Ainda que seja, se cometer um crime tem que ser punido, né? Porque o ser humano reage a incentivos. Então a gente tem que encontrar um meio termo em que o ser humano comete um ato de maldade, seja privado dos seus direitos por um tempo, mesmo que de forma disciplinar, para que esse ato que ele cometeu não seja reproduzido, né? E que as pessoas entendam, as pessoas que foram vítimas disso aqui, isso não vai ser normalizado. A partir do momento que a sociedade entende que a justiça não está do lado dela, para quem que ela apela? Pro Batman, pro miliciano, pro juiz Dredd, entende? Exatamente. Aí você falou, existem dois extremos, exato. Qual é o extremo que deve ganhar se você só tem esses dois extremos? O extremo que vai ganhar é o do Robocop, do juiz Dredd, porque o povo mesmo, e o povo mais pobre... Eu não acho correto, eu não posso... É a mesma Mas aí você prefere que o outro extremo ganhe? Eu jamais vou escolher entre dois extremos que estão errados. Então vou dar um exemplo pra você. O Bux é o Salvador. Por exemplo, o que ele fez do ponto de vista de resultado, correto. Agora, prender alguém sem julgamento, eu nunca vou dizer que eu sou uma pessoa democrática. Eu não vou querer reproduzir isso aqui no Brasil. Beto Fujimori acabou com os terroristas do Sendero Luminoso, mas ele matou criança. Eu não vou. Agora ele tá preso. O que eu vou fazer? Ele tem que estar preso. Ele cometeu crime. Mas ele foi pro outro extremo. Ele partiu pra estado de exceção. Mas enfim, isso não é a forma correta de agir. Tem que agir como o quê? Com inteligência. Então, ou seja, entre dois extremos, ambos errados, eu prefiro ficar no lado correto, ainda que ele não seja uma opção. Exatamente. E qual que vai ser o nosso destino? Porque eu também pretendo estar do lado da racionalidade. O nosso destino vai ser atacado tanto pela turma que quer o abolicionismo penal, quanto a turma que quer o Robocop andando pela rua. Né? Não seremos ultra populares com essas ideias, isso é óbvio. Sim, existe um pensamento muito bipolar. Tipo assim, se você tá de um lado, tem que estar do outro. É um candidato X ou um candidato Y. Os dois estão errados. Escolhe um. Não, amigo, eu tenho que escolher o certo. Depois que você associa a sua imagem com algo que tá errado, você não vai limpar nunca mais. Porque o cérebro tem um viés de confirmação. A partir do momento que você faz uma escolha custosa, existe o fenômeno da escala racional do comprometimento. Você vai tendo a justificar aquela atitude que você cometeu, ainda que ela seja errada. Quando a gente tem um Estado que não funciona, o justiceiro vai aparecer. E aí vai entrar aquele círculo de violência. Porque quando o Estado, o policial, é extremamente violento, o que acontece com o bandido? O bandido vê um policial. O que ele vai fazer, Ivan? Ele vai matar o policial. Quanto mais violência o Estado mais os marginais também vão ser. Mas de qualquer forma, esse foi o filme do Robocop. Um filme que, pelo que a gente viu, ele não é uma crítica ao capitalismo em si, uma vez que o próprio filme ele é uma produção capitalista que visou o lucro e conseguiu, mas que, de forma profética, ele mesmo se tornou aquilo que ele criticava, uma vez que ele gerou uma série de sequências, uma pior que a outra, que é exatamente aquilo que ele criticava. Através do marketing, ele mesmo virou um produto capitalista ineficiente. Mas é isso, Ivan. Suas considerações finais? Bom, minhas considerações finais foi que eu espero que o pessoal tenha gostado dessa conversa. Então é isso. Vamos todos para Delta City. Olá, amiguinhos, aqui é o Máximo Poder. No nosso próximo episódio nós vamos mergulhar de cabeça no pantanoso mundo das teorias da conspiração. O que fazem, onde andam e o que comem essas curiosas pessoas que vivem de espalhar essas notícias para as outras pessoas. E por que elas acreditam nessas loucuras? Isso e muito mais no próximo episódio do Gato Cash. Então é isso, amigos, nos vemos lá. Não conheci o mundo beta por querer.
星も見えない夜に君は膝抱え一人震えてた Lonely Night いつか夢見た未来見失ったまま涙こぼしたね守りたいこの腕の中で My love 守りたい悲しみから永遠に I want to be the shooting star 君の願いを叶える流れ星になりたいこの世界中で一番大切な人それは君さ